Atenção ouvintes, a partir de agora, você acompanha o programa Nova Era, com a apresentação de Roberto Rios, direto de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Salve! Estamos dando início a mais uma edição do programa Nova Era, a natureza como você nunca viu. E nessa edição do programa eu vou explicar um pouco mais sobre os habitantes do vácuo, que são os principais responsáveis atualmente por toda a filosofia espiritual em vigor no planeta. Estou me referindo especificamente aos habitantes da baixa atmosfera que se identificam como espíritos. E para tratar desse assunto, eu vou ter que primeiro explicar como surgiu o espiritismo na Terra. A origem do espiritismo é muito antiga. Surgiu com o fim da fase astrológica, que foi uma fase superior. Na fase astrológica, éramos regidos pela energia mediadora do cosmo mediador, ou astral superior, o que possibilitava o uso da glândula pineal, a antena mais fina e racional do aparelho que somos nós. Digo aparelho porque a máquina humana tem a capacidade de se aparelhar com diferentes tipos de energias. Na fase astrológica, meus queridos, vivíamos aparelhados com a energia mediadora e o uso da glândula pineal era tratado como o dom da dontologia, que possibilitava o aparelho a ter contato com os astros e com os racionais invisíveis que habitam o espaço. Os astros, diferentemente do que o entendimento humano prega, eles são habitantes de vida própria e conscientes. Assim como as árvores, que são habitantes vivos, onde umas crescem mais, outras menos, e possuem ciclos de vida diferentes, assim também são os astros, sendo que as árvores pertencem à classe dos vegetais e os astros são de uma classe infinitamente superior, pertencentes ao cosmos. Os astros são corpos vivos e emanam suas influências sobre os habitantes, determinando a natureza de cada um, de onde surgiu o alfabeto de astrologia. Mas essa é uma fase que se acabou há muitos milênios passados, ficando apenas alguns resquícios delas que se verificam na quiromancia, já que as linhas que trazemos nas mãos fazem parte das influências astrológicas e também se verifica no estudo astrológico voltado para o nascimento, de onde se originou os signos e as suas influências sobre o período de nascimento de cada ser. Por os astros serem seres de vida própria, inteligentes, poderosos e autônomos, é que a ciência espacial tem grande dificuldade para estabelecer as elípticas, o comportamento orbital dos astros, até mesmo dos planetas mais próximos.
uma prova incontestável do que acabo de afirmar se deu no alinhamento dos planetas, que a ciência classifica como um fenômeno. Para quem não sabe do que se trata, esse fenômeno se deu no ano de 1982, quando houve um alinhamento incomum e tido como fenomenal dos planetas que se colocaram em linha reta perpendicular ao Sol. Esse comportamento incomum foi possível devido à autonomia que os planetas têm para se aproximar e se afastar, podendo gerar até eclipses fora de época e mais prolongados do que o normal. Mas as revelações da cultura racional sobre o comportamento dos astros e suas características eu vou deixar para esclarecer em outro programa, para não nos distanciarmos muito do assunto principal do programa de hoje. A fase astrológica, meus queridos, foi a fase de consciência e integração dos seres humanos com todo o universo, que era já para o retorno de todos os racionais que estão materializados na forma de animais para a origem perfeita de onde tudo se originou. A fase astrológica foi a melhor forma encontrada pela natureza para finalizar satisfatoriamente a experiência de habitarmos a matéria na forma de animais racionais. Nela, a maioria dos habitantes aqui materializados retornou para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, que é tratado pelas religiões como o paraíso, dado a sua característica de ser puro, limpo e perfeito. Mas, semelhante ao que se deu no início da formação desse mundo material, uns tantos estavam satisfeitos com as diretrizes da origem e outros tantos não. Queriam experimentar a matéria sem a consciência da dontologia, sem o comando da natureza sobre eles determinando cada passo, porque ainda havia tempo para essa manobra antes de chegar à atual fase racional, que é a fase final e definitiva da humanidade nesse mundo. Queriam mais liberdade para fazer o que bem entendessem e poder transformar a matéria ao bel prazer, artificialmente. Como tanto na perfeição quanto na imperfeição todos possuem o livre-arbítrio, meus queridos, a natureza deu vazão aos gostos e às vontades, mesmo sabendo que iríamos pagar um preço altíssimo por mais esse abuso das diretrizes originais, porque a fase astrológica era o melhor que a natureza podia oferecer para todos, porque ela vetava a parte do mal para que ninguém sofresse desnecessariamente. E para concluir o projeto dos que decidiram ficar para progredir artificialmente a matéria, foi necessário desligar a glândula pineal, abrindo as portas da ignorância e do mal de todas as formas e maneiras. A humanidade decretou assim o fim da fase astrológica e deu início à fase de animal racional, sob a regência das energias elétrica e magnética. A natureza nos desligou do cosmo mediador e nos deixou por conta própria e à mercê do pensamento e da imaginação. A mudança de regência foi uma queda enorme na já frágil condição humana. Perdemos nessa queda o tino essencial da vida. A humanidade animalizou-se, adotou a selvageria,
porque todos se tornaram materialistas, julgando a matéria sempre acima de tudo. E daí começaram os desatinos de todas as formas. E assim veio o mundo já de muito. Acabaram chegando a essas condições de ninguém poder entender o porquê de tanto sofrimento e de tantas ruínas no mundo, a ponto de ficarem alarmados de tantos desastres e de tanta mortandade. Tudo isso foi porque a humanidade perdeu o tino que possuía na fase astrológica, na busca de poder progredir materialmente. Abandonaram o alfabeto astrológico que vem registrado nas palmas das mãos de todos, indicando o progresso de cima. Preferiram adotar o progresso de baixo, o progresso da matéria. Então perderam o tino de viver e caminharam para o desatino, porque o certo era o mapa astrológico da palma das mãos. Nas primitivas épocas de fases longínquas, os modos de vida eram muito diferentes dos de hoje. O alfabeto que imperava era o que foi dado pela natureza, o alfabeto de astrologia, que todos têm na palma das mãos. Com esse alfabeto, todos viviam muito bem, por serem conduzidos certos e conscientes da vida, por todos trazerem na palma das mãos toda a trajetória de sua vida, está tudo aqui. Para que nasceu, o que deve ser, o ofício, tudo que a pessoa deveria seguir para ser bem-sucedido e amparado pela natureza. Mas com o tempo, já com uma evolução muito grande, foi nascendo o descontentamento de alguns que queriam dar expansão às suas vontades, extrapolando o que estava determinado pela natureza. Por exemplo, um nobre tinha um filho que, pela determinação da natureza, deveria ser um lenhador. Um exemplo simples, né? O pai não se conformava, queria que o filho fosse um nobre igual a ele. E assim foi surgindo o descontentamento com o alfabeto astrológico, que atendia às determinações da natureza, mas nem sempre se encaixava aos desejos dos viventes. Então, trataram de criar e inventar outro modo de viver e de se conduzir, que pudesse dar expansão aos gostos e às vontades. Criaram o artificial, que é o que vigora até hoje, o que possibilita uma pessoa que tem um dom para determinado tipo de coisa ensinar aos demais. É o que hoje chamamos de escola. Mas quem é bom já nasce pronto, já nasce com o dom para descobrir isso ou aquilo, para fazer isso ou aquilo, e quem imita nunca chega aos seus pés. A lapidação podia ser muito mais suave e não tão pavorosa e horrorosa como existe aí. Porque se todos tivessem o tino verdadeiro, a lapidação seria muito mais suave. Sem o tino, a rudeza e a ignorância acabaram colocando uns contra os outros, né? Em conflitos de toda espécie. O progresso artificial desenvolvido pelo pensamento como motivação para a vida foi e continua sendo extremamente sofrível e falsamente necessário, devido à ignorância sobre o verdadeiro sentido da vida, sua evolução e sua origem eterna. Devido a essa queda vertiginosa nos padrões de vida humana e ao crescente envolvimento com o mal,
que na fase astrológica era vetado, os habitantes do cosmo mediador se viram obrigados a vir em auxílio do animal racional, que fez essa péssima escolha de progredir artificialmente a matéria através da imaginação e do pensamento, e sem noção do porquê de sua existência, porque a glândula estava desativada. Vivendo rude e obscuramente, colocaram no conforto e nas comodidades as metas evolutivas da civilização em detrimento do natural, sem entender que a evolução se daria por outros mecanismos alheios ao artifício. É como estão cansados de ver, os bichos são todos cheios de vontades e não gostam que suas vontades sejam contrariadas. Por a vontade ser livre, cada qual escolhe o que quer. Como costumam dizer, cada qual come aquilo que gosta, e por isso os gostos são diferentes, e as vontades também. Existe a vontade dos que querem subir para o seu verdadeiro mundo de origem, e existe a vontade daqueles que querem descer, como já houve a chance de subir na fase astrológica. A maioria subiu, retornou para a eternidade, para viver novamente na sua morada original, e outros tantos desceram para progredir a matéria na fase de animal racional. São os que estão aí sofrendo as consequências de sua escolha e clamando a Deus uma divina providência, pedindo ajuda. Devido ao livre-arbítrio, cada qual escolhe o que quer e o que gosta. É como estão vendo. Uns gostam só do mal, e por isso existe Lúcifer e a sua comandita. E outros só gostam do bem. Como os bichos venenosos, assim também são as criaturas humanas, cada qual com seus gostos e vontades. Mas para todos chegará o seu dia. Por isso, uns precisam ser mais lapidados e outros já não precisam mais. Os que não precisam mais ser lapidados são os que já estão cansados de ser lapidados. Para esses chegou a hora de voltar para o seu mundo de origem, o mundo racional, porque não querem mais abusar da vontade só pelo fato da vontade ser livre. Já os que continuam a abusar da vontade são os que ainda precisam ser mais lapidados. Esses que não admitem que suas vontades sejam contrariadas são os que ainda precisam passar por mais lapidação. E assim é esse mundo encantado, onde para uns chega de lapidação e para outros precisando ainda serem lapidados, porque tem os bons, tem os maus e tem os que aparentam ser bons, mas são maus. Bem, meus queridos, chegou a hora do nosso momento poético e logo após a poesia retornaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. A busca de nós mesmos. Você conhece a Deus? Você conhece a si? Você teme a Deus? E a si mesmo temes?
Conhece leis de causa e efeito? E suas leis, você as pratica? Conhece a empatia? Qual o grau da sensibilidade? Reconhece a razão? Pratica como tal? Conhece o amor? Você o pratica? O perdão o conforta? Onde mora sua emoção, sua razão, sua verdade? A razão o surpreende ou te afaga? Em sua compostura há deslizes? Conhece seu natural como natural? A redoma o faz melhor? E a felicidade já encontraste dentro de si? O mundo gira a seu redor ou a recíproca é verdadeira? A paz o revitaliza, suaviza seu verdadeiro eu? O ser ou não ser, tanto faz como tanto fez. Existem divergências? E ao longe, ao extremo, a verdade o retrata? Então assim somos nós, na busca de nós mesmos, na incessante arte de viver, aprender, na essência do amor, do perdão, na conduta da razão, do caráter. Pratica realmente o amor ao próximo? Se coloca diante dele? Dizem que a lei do retorno é praticável. Você concorda? Por Cláudia Moura. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Voltamos! Vejam, meus queridos, que o mundo já vem há muito atravessando seus períodos aparentemente bons para uns e desagradáveis para outros, e todos sempre com a ideia de endireitar e sempre tudo por endireitar. Os reis e as rainhas não endireitaram. Antes dos reis foram os sábios, não endireitaram. Na fase das deusas que governavam o mundo, não endireitaram. E outros modos anteriores de chefe disso, chefes daquilo, também não endireitaram. Porque não conheciam o mundo, não sabiam que eram energia transformada em seres, por ser um mundo deformado. Não sabiam que se tratava de uma deformação racional. Então, sempre pensando em endireitar o mundo e nunca conseguindo e nem podiam conseguir, por ser uma deformação. E numa deformação, tudo é diferente. Todos são desiguais. Todos são diferentes. Como endireitar onde tudo e todos são diferentes? Não podia de maneira nenhuma endireitar, porque todos são desiguais. Todos pensam desiguais. Então, desde os primórdios, dos caciques, dos chefes, dos sábios, das rainhas, dos reis, que a ideia de todos sempre foi endireitar, querendo o bem de si mesmo e de todos. A intenção sempre foi a melhor possível.
mas nunca puderam endireitar por se tratar de uma deformação, onde o natural de todos é esse, desiguais. Assim, devido a essa escolha pelo progresso da matéria, que abriu as portas para o sofrimento, o astral superior agregou a fase de animal racional, que é a fase do pensamento, a uma proteção espiritual, que era para diminuir o sofrimento, que consistiu no apoio à humanidade dos espíritos racionais que habitam tanto o cosmo mediador quanto o cosmo inferior, que fica entre o Sol e a Terra. Esse apoio espiritual, no seu início, meus queridos, se deu por manifestações diversas e por incorporações. As pessoas da época passaram então a tratar as incorporações como uma doença nova, estranha, que estava submetendo algumas pessoas. Assim passaram a estudar o que estava acontecendo, mas sem conseguir descobrir que doença que era aquela. Os sintomas eram diversos. Uns quebravam tudo dentro de casa, outros ficavam desacordados vários dias, outros começaram a falar diferente e ninguém sabia que doença era aquela. Os remédios não adiantavam. Então todos foram ficando alarmados. Os ataques eram esquisitos. As pessoas ficavam duras, imobilizadas. Nas reuniões para resolver o problema, os sábios da época, num belo dia, tiveram uma ideia. Confabularam lá entre eles, Quem sabe isso não são almas de outro mundo que estão perseguindo as pessoas? E assim eles reuniram as pessoas que estavam com a doença para averiguar se eram almas que queriam se comunicar. E era isso justamente o que os espíritos estavam aguardando. Então, todos se incorporaram, bem dizer, em um tempo só. E para ser bem recebidos, eles diziam que eram almas de pessoas falecidas aqui na Terra. Alma de um tio, de um avô ou de um parente qualquer. Porque as pessoas tinham medo das manifestações, ficavam apreensivas. Então o mundo espiritual, para ser melhor aceito, decidiu por essa mistificação. Passaram a se identificar como sendo pessoas que faleceram e o espírito estava ali para se comunicar e ajudar. Foi assim que surgiram os espíritos de caboclos, de vovós, de índios, de pretos velhos e outros mais utilizados nos meios espíritas até hoje. Na verdade, meus queridos, os espíritos foram obrigados a mistificar para serem melhor aceitos. Digo mistificar porque ninguém, na verdade, tem espírito no corpo. O causador do animal racional é um corpo de energia racional que está na matéria com a missão de dar causa ao espermatozoide humano. Esse corpo de energia está materializado na glândula pineal. Ele é que era o responsável pelo dom da odontologia na fase astrológica. E na fase racional é o responsável pelo desenvolvimento do raciocínio e pela ligação da glândula pineal com a energia da origem para uma ligação superior, muito superior à odontologia, que ligava a humanidade ao cosmo mediador. Na fase racional, a ligação não é com o cosmo mediador, é com o cosmo supremo, diretamente com a energia pura, limpa e perfeita da origem, a energia racional.
devido pela evolução natural, já estarmos aptos a nos ligar diretamente com o nosso mundo de origem, o mundo racional. Ninguém tem espírito no corpo. Não existe esse sobressalente no corpo de ninguém. Isso é mistificação. O que existe é a transformação de uma vida para outra. A pessoa nasce, cresce, morre e o corpo de energia, que é o responsável pela existência do animal racional, que é responsável pela geração do micróbio racional, que chamamos de espermatozoide, ele possibilita uma nova existência, outro corpo, uma outra vida totalmente diferente, podendo nascer masculino ou feminino. Dessa forma, já vivemos inúmeras vezes nessa terra, como homens e como mulheres. Só podemos retornar para a nossa morada verdadeira e eterna quando a glândula pineal estiver ligada com a energia da origem, a energia racional, pura, limpa e perfeita. Essas nossas novas gerações, na verdade, então, são antigas gerações. Os espíritos não são pessoas que morreram e foram habitar no espaço. Eles são nossos irmãos em categoria superior, porque o mundo de matéria, por se tratar de uma deformação, de um mundo degenerado, ele se dividiu em várias classes e sob a influência de energias diferentes. Os nossos irmãos mais puros e poderosos são os racionais, que habitam no mundo racional. Depois são os racionais que habitam no cosmo mediador, também tratado como astral superior. São habitantes quase puros e foram responsáveis pelas principais religiões que existem na Terra. Eles são identificados como anjos de luz. Eles são os responsáveis pelas manifestações espirituais mais poderosas e maravilhosas que a humanidade já presenciou, que influenciou os profetas da antiguidade para, com suas lições e visões, encaminhar o animal racional rude e desligado da natureza para o caminho de sua salvação. Não são espíritos de animais racionais, eles são nossos irmãos, embora sendo perfeitos, mas vivendo numa categoria extremamente superior à nossa. Então, tem os perfeitos, tem os imperfeitos também, mas em categoria superior, uma classe que fez por onde está nela, uma classe superior. Da mesma forma, são os espíritos do astral inferior que habitam entre o Sol e a Terra. Eles também são nossos irmãos em categoria superior à nossa. São menos poderosos que os anjos do astral superior, mas muito superior a nós, que vivemos na condição de animais materializados, que com a glândula pineal desligada, então, alguns até passaram a agir pior do que os irracionais, porque quando abandonamos a fase astrológica, perdemos também a regência da energia mediadora do cosmo mediador e passamos a ficar regidos pelas mesmas energias que regem os animais irracionais, que é a elétrica e a magnética. Daí a semelhança nos instintos. Estamos ligados na mesma energia, ao ponto de criarem teorias, que nos assemelham aos macacos, porque estamos sendo regidos pelas mesmas energias. Então é possível encontrar irracionais mais dóceis até e delicados que determinados animais racionais. E também encontrar animais racionais mais selvagens e monstruosos do que as piores feras irracionais. Apesar de sermos racionais, devido à regência dessas energias inferiores, nem sempre a nossa célula de razão, a nossa índole racional, prevalece sobre o instinto selvagem
e de subsistência. Na verdade, estamos sendo regidos como os irracionais. Por isso é que está havendo um grande descaso com o valor da vida, onde muitos estão vivendo como verdadeiras cobaias. O valor da vida racional em alguns setores passou a ser nenhum, principalmente no setor econômico, onde a moral, a ética e o bom senso são corroídos e destroçados cada dia mais por conta dos sonhadores do progresso artificial, acumuladores de grandezas lúdicas, que não podem carregá-las para o túmulo, porque elas existem somente nos sonhos de conquistas ilusórias. É bom que fique claro, meus queridos, que espíritos são esses nossos irmãos que habitam o astral superior e o astral inferior, e não nenhum sobressalente que sai do corpo do animal racional após a sua morte. Se existisse espírito no corpo de alguém, seja lá quem for, ao morrer, o chefe de família viria orientar os seus entes queridos, sua esposa, seus filhos, e não haveria crime que não fosse descoberto. Porque a justiça teria que ter com ela os melhores médiuns para receber os espíritos desse ou daquele que for assassinado, por exemplo, para contar quem foi, como foi, qual a arma do crime, e dessa forma não haveriam crimes que não fossem descobertos. Os espíritos passaram a dizer que eram pessoas falecidas apenas para serem melhor recebidos. Por isso é que só baixava preto velho e não branco velho, porque era somente uma referência, uma nomenclatura, uma homenagem aos pretos que sofreram muito por conta da escravidão, e não porque se tratava do espírito de um preto. Os nomes os espíritos escolhem na hora para se identificar. Usam o nome que bem entendem e se identificam como querem. Com o fim da fase do pensamento, em 1935, a natureza determinou também o fim dessa ajuda espiritual, porque o apoio na nova fase é feito por nossos irmãos de origem, os que já são puros, limpos e perfeitos, e que se manifestam atualmente aí na forma de OVNIs. Mas a proteção destes é somente para quem está de acordo com a nova fase, para aqueles que estão em sintonia com a energia racional, que é a energia de regência da fase racional, a fase definitiva da evolução humana. Os que continuam aí alimentando a fase ilusória de animal racional, a fase de evolução do pensamento, perderam essa proteção espiritual e não podem ainda contar com a proteção racional dos nossos irmãos puros, limpos e perfeitos. Por isso que o mundo entrou num período nefasto de liquidação. Sem a proteção, instituiu-se a fase de salve-se quem puder, e se puder. O animal racional entrou em liquidação por conta da falência física, moral e financeira do mundo, que tentam resolver com o pensamento e não conseguem, porque se trata justamente de uma mudança de fase da natureza. A própria natureza deixou de alimentar o pensamento de todos, e sem o alimento do pensamento, que é dado pela própria natureza, o animal racional se desequilibrou. Muitos se tornaram doidos varridos. A vida dessa forma perdeu todo o valor. Perdeu o valor que tinha.
E as confusões, atritos, guerras e monstruosidades se tornaram mundiais. A própria natureza, que antes favorecia os artifícios pela evolução do pensamento, para a lapidação de todos, meus queridos, por ter mudado de fase, está colocando tudo em liquidação. Os desastres são de toda ordem, que se verificam nas enchentes, na incidência de terremotos, furacões, tsunamis, doenças novas e variantes, epidemias e até mesmo nas alterações climáticas, que estão inclusive derretendo as camadas polares, sem que os cientistas cheguem a uma conclusão satisfatória dos motivos. Os motivos para quem é estudante da cultura racional não são vários, é um só. Trata-se de uma mudança de fase da natureza, o fim da fase do pensamento para o início da fase do raciocínio, o fim da fase do animal racional para o início da fase racional, a meta final dessa humanidade. O fim da fase dos sonhos para o início da fase real e verdadeira do que somos, do verdadeiro sentido da existência, que na fase do pensamento, devido à desconexão com a natureza, se mantinha em mistério, ao ponto do animal racional chegar até mesmo a acreditar que a nossa racionalidade havia surgido do irracional, que nossa origem era proveniente dos macacos, que o inferior é que era responsável pelo superior e não ao contrário. A rudeza e a ignorância ficaram tão acentuadas que até aqueles seres humanos tidos como os mais cultos passaram a trocar os pés pelas mãos, passaram a analisar o mundo de cabeça para baixo, plantando bananeira, como se não existisse. Óbvio, que está tudo se degenerando, ficando mais fraco. Hoje é novo e amanhã está em ruínas. O que era superior antes, agora está inferior. Antes, nas escrituras tidas como sagradas, falam de pessoas que viveram 800 anos, 500 anos e hoje poucos chegam aos 100 anos. É o superior que está degradando para o inferior e não o inferior levando ao superior. Não é o macaco que se torna um animal racional, mas sim o animal racional que pela degeneração vai acabar virando um macaco. Um irracional, porque para minguados todos estão indo. Daqui mais um tempo, com 14 anos, vão estar velhos, moribundos e depois estéreis, sem condições de ter filhos, finalizando a classe de animal racional. E a natureza tendo que colocar todos em classes inferiores, fazendo nascer como irracionais, animais de 4 patas, porque a vida é de transformações e a fase de animal racional já se acabou. Agora ou se transforma em aparelho racional e retorna para a perfeição e a eternidade, ou continua se degenerando para as classes inferiores. Da fase astrológica, meus queridos, para a fase do pensamento, foi uma queda enorme, porque a matéria vem passando por um alto grau de degeneração. Quem não se aparelhar com a fase racional, que é de recuperação para se salvar desse fluxo degenerativo, vai acabar descendo de classe. Vai acabar na classe dos irracionais, vai vivenciar a teoria de Darwin ao contrário, vai virar macaco, cachorro, gato, morcego.
vai nascer na espécie onde a natureza determinar que nasce, porque é a natureza regente de tudo, é a dona de todas as vidas que ela cria e sustenta com todo o alimento necessário, o ar para os pulmões, o alimento para o estômago e o alimento para o cérebro, que é o pensamento. Agora, o alimento da natureza é para o desenvolvimento do raciocínio, para ativar novamente a glândula pineal, para ficarmos ligados a tudo e a todos, para podermos conversar com a natureza, conversar com os astros, conversar com os espíritos, conversar com nossos irmãos puros, limpos e perfeitos, que não fizeram parte dessa deformação, que não participaram da criação desse mundo imperfeito de matéria. Poder conversar com o verdadeiro Deus. Com o fim da fase de animal racional, a natureza decidiu desencantar todos dessa vida artificial que vínhamos mantendo, e para desencantar e acabar com os sonhos, vem nos mostrando uma realidade amarga, sofrível e sem o apoio espiritual. Mas o espiritismo não é explorado apenas pelos espíritos superiores e inferiores. Existe ainda uma outra classe de habitantes invisíveis que convivem conosco e que não são espíritos. São habitantes que nasceram aqui nesse mundo, gerados pela energia magnética. Não são racionais que se deformaram da pureza e da perfeição. São habitantes que surgiram por consequência da degeneração como os irracionais. A energia magnética gerou os irracionais, mas também deu vida a muitos seres invisíveis que são tratados como magnéticos. E dentro da filosofia espiritual criada por eles na Terra, se autodenominaram como orixás. Não são espíritos, são entes magnéticos, mas possuem, semelhante aos espíritos, a capacidade de se incorporar e alguns até de se materializar na forma que bem entendem. Como a fase é de liquidação e eles possuem livre-arbítrio, decidiram dar continuidade no trabalho espiritual que vinha sendo feito pelos verdadeiros espíritos de luz com a função de ajudar o ser humano, e eles entraram com a função de lapidar. Magnetismo e espiritismo são semelhantes, parece que é a mesma coisa, mas não é. Os espíritos trabalhavam somente para o bem de todos, e o magnetismo trabalha para o bem e para o mal. Mais para o mal do que para o bem. Mas passaram a se identificar como sendo espíritos e até como santos, utilizando os nomes que os espíritos utilizavam e fazendo-se passar por eles. Dessa forma, o espiritismo, nas mãos dos orixás, passou a ser uma mistificação completa. Já era mistificado porque ninguém tem espírito no corpo. E atualmente nem espíritos baixam mais, porque todo esse meio filosófico e cultural ficou à mercê dos orixás e de suas práticas, onde a magia negra e as oferendas satânicas tomou até grande vulto. Assim como existem bichos irracionais de todos os tipos e tamanhos, também tem os bichos invisíveis, com grande variedade de formas e maneiras, formas esquisitas. Existe entre nós aí no espaço um verdadeiro zoológico invisível. Existem os médiuns videntes que conseguem ver e são testemunhas dessa grande realidade. Assim como tem os espíritos de origem racional,
também tem os magnéticos de origem do astral térreo. Como terminou a missão dos espíritos, o que ainda está em função na Terra é o magnetismo, que é muito parecido com o espiritismo. São pessoas que ainda estão sob o domínio de forças magnéticas. Desenvolveram essas forças e de quando em quando recebem essas cargas maléficas, achando que estão recebendo espíritos. É isso que está em ação na Terra com o nome de Orixá. O desenvolvimento do magnetismo, que é muito parecido com o espiritismo. Quem não conhece magnetismo e espiritismo é que faz essa confusão, chamando o magnetismo de espiritismo. A missão dos espíritos já terminou, desde que terminou a fase de animal racional. Então, os médiuns atualmente são tomados por cargas magnéticas e pensam que são espíritos. Usam os nomes antigos do espiritismo, usam os apetrechos e todos os modos e rituais do tempo da fase do espiritismo, mas não são espíritos. Terminou a fase do animal racional, porque na matéria tudo é assim. A fase do animal teve o seu princípio e teve o seu fim. A fase espiritual teve o seu princípio e teve o seu fim, que foi em 1935, ficando no seu lugar os orixás, desenvolvendo o magnetismo como se fosse espiritismo. Da mesma forma, o pensamento teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Por isso é que há as mudanças de fase. Terminou a fase selvagem, entrou a fase de animal racional. Terminou a fase de animal racional, entrou a fase racional. E o magnetismo aflorou na Terra com grande intensidade. A aura magnética atingiu a humanidade porque está infiltrada em todos os meios e sendo desenvolvida nos cultos. É a causa de muitos adorarem até o preto e o encarnado, virando moda essas cores, que são as cores prediletas e fundamentais do magnetismo. A aura magnética está sobre o povo, que sofre suas influências e não percebe. E o magnetismo desequilibra as pessoas de tal modo que o hospício está cheio de vítimas, porque o desenvolvimento do magnetismo produz distúrbios cerebrais, provocando doenças na mente, loucos com aparência de bons, vítimas do desenvolvimento do magnetismo, que é uma fábrica de loucos, uma fábrica de anormais e desequilibrados, porque onde impera o magnetismo, impera tudo de mal e de ruim. Mas quem não conhece, pensa que magnetismo é espiritismo, desenvolvendo o magnetismo e dizendo que é espírita. Espíritas foram os praticantes de 1935 para trás, porque o magnetismo sugestiona bem, emociona bem, porque no magnetismo estão todas as artes para sugestionar, impressionar e emocionar. No magnético estão os finos artistas. O magnetismo vem concorrendo para a ruína de todos. E o ponto fundamental do magnetismo é o preto e o encarnado. O encarnado representa o fogo, o sangue, e o preto é desventura, é luto. O magnetismo adotou essas cores como símbolo. Então quem usa essas cores não pode ir bem. Quem usa, que eu diga, vai bem? Não, vai mal, porque fica tomado por cargas magnéticas.
por estar sob o domínio das cores. Bem, meus queridos, chegou a hora do nosso momento musical e logo após a música retornaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Se você soubesse o quanto eu gosto de você, é tanto, mas tanto. Pode ser que seja amor chegando na sua chegada. Pode ser que seja amor, se for venha pra minha estrada. Se você soubesse o quanto eu gosto de você, é tanto, mas tanto, assim se você soubesse o quanto eu gosto de você, é tanto, mas tanto. A qualquer hora, seja onde for, eu quero sentir seu abraço. A qualquer hora, seja onde for, te espero, te quero ao meu lado. Se você soubesse o quanto eu gosto de você, é tanto, mas tanto, assim não dá. Se você soubesse o quanto eu gosto de você, é tanto, mas tanto. A qualquer hora, seja onde for, eu quero sentir seu abraço. A qualquer hora, seja onde for, te espero, te quero ao meu lado. Se você soubesse o quanto eu gosto de você, é tanto, mas tanto, assim andar, 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 andar.
Voltamos a apresentar o programa Nova Era. A fase espiritual foi uma fase para socorrer o animal racional. Por isso, no tempo em que o espiritismo funcionava, havia ordem e respeito. Os meios espirituais eram respeitados, havendo disciplina feita e mantida pelos guias espirituais. Mas essa fase terminou e todos os espíritos se retiraram para outro campo de vida. Mas antes disso, trabalharam muito em prol da humanidade, com infinidades de prodígios sem conta. O povo vivia guardado e protegido pelos espíritos. Então, ao terminar a missão espiritual, o magnetismo entrou em função, decepcionando todos, pelo grande desequilíbrio desses meios que dizem ser espirituais, mas não são. A aura magnética bota tudo em desequilíbrio, multiplica as ruínas de todos e de tudo. E por isso está aí essa desolação no mundo, que são por conta das forças magnéticas liquidando tudo. Liquidação física, moral e financeira, o mal puro, a desumanidade, a ferocidade, as injustiças, a degradação de tudo, a degradação moral, as monstruosidades sem limites. E os estudos do magnetismo espalharam-se pelo mundo inteiro, com as pesquisas de forças nucleares, forças magnéticas, que deram causa ao desenvolvimento de instrumentos poderosos de destruição. Tudo isso o trabalho do magnetismo. Do magnetismo só se desenvolve o mal. O que é uma bomba? Uma concentração magnética para destruição. O magnetismo atuando na área científica e na área pessoal, gerando nas pessoas tristeza, angústia, desespero, depressão, as loucuras e o sofrimento abateram todos. Passaram a viver mais tristes do que alegres. Não existe mais a alegria e a harmonia que existia no tempo que funcionava o espiritismo na Terra. Hoje os espíritos estão fazendo parte de outras paragens e ficou na Terra só dois campos de força, o elétrico e o magnético. A energia elétrica e a magnética. Desenvolveram a pior de todas, que é a magnética. Resultado: desequilíbrio total de tudo e de todos. Os médiuns de hoje nem sabem o que é uma incorporação espiritual, porque já fazem 86 anos que os espíritos, 87, já se retiraram. Então os médiuns já iniciaram dentro de uma mistificação magnética. Não conhecem outra coisa. E se desenvolver muito a visão mediúnica, por estar lidando com forças magnéticas, acabam vendo tanta coisa que ficam até loucos, porque estão com a visão magnética desenvolvida demais, e tudo demais passa do limite, do suportável, porque o magnetismo é força que domina. Evoluindo demais magneticamente a mente e a visão, começa a ver isso, começa a ver aquilo outro, desse jeito, dessa forma, dessa maneira, e se tornam assim perturbados. Perturbação que desregula a mente e a visão. Os hospícios estão cheios dessas vítimas. Por isso que muitos já deram conta desse misticismo. Já tratam o magnetismo como diabolismo, devido serem forças maléficas que pintam e bordam com os viventes. Transformam-se e se apresentam como querem, forma de mongol, formas satânicas, forma de vampiros,
forma de morcegos, formas esquisitas, diabólicas, por ser uma energia geradora de coisas diabólicas. Daí serem também tratados como anjos do inferno. Devido a essas materializações, foi que surgiram os folclores, experiências pessoais que retratam seres esquisitos, que aparecem, mas depois desaparecem, ficam só registradas visões somente nos contos e nas histórias. Mula sem cabeça, Saci Pererê. O mundo espiritual sempre zelou pela vida de todos e pelo corpo de todos no tempo de sua missão na Terra. Já o magnetismo não zela, e por isso os médiuns, que são tratados como cavalos para serem montados por essas forças magnéticas, quando estão doentes, vão aonde? Vão aos médicos, porque a energia magnética, a sua função é somente de malefícios. O magnetismo vem maculando o nome dos habitantes de cima, envergonhando os espíritos, por virem se passando por eles, desmoralizando o mundo espiritual, denegrindo, enxovalhando, por se identificarem como espíritos, mentindo descaradamente e criando o comércio da exploração dos incautos dentro do espiritismo, que sempre atuou somente para a caridade. Os espíritos sempre tiveram forças para dar, para resolver tudo de bom e não para explorar os incautos. Então fizeram do desenvolvimento magnético um campo de exploração comercial também, sendo que o mundo espiritual nunca explorou ninguém. Sempre trabalharam em socorro e para o bem da humanidade. E esse bem não se interrompeu com o fim da fase espiritual. Ele cresceu, porque a mediunidade evoluiu e alcançou o aparelhamento com a origem. O contato com os espíritos do astral inferior foi o curso primário. Curso primário do espiritismo. O contato com os habitantes do astral superior, com os verdadeiros anjos, já foi um curso secundário, mais evoluído. O curso máximo do espiritismo foi o astral superior. E essa capacidade foi superada pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, que alcançou o curso supremo e se conectou com o mundo racional puro, limpo e perfeito com seus habitantes. Com esse feito, a natureza deu por encerrada a fase espiritual, porque já estava aberta a porta de um contato superior. Por esse contato superior é que foi possível ser transmitida a cultura racional para a humanidade. Porque já havia um aparelho racional na Terra capacitado para isso. Mas antes dessa capacitação, o senhor Manuel era um médium ligado aos habitantes do astral superior. Então, meus queridos, creio eu que já ficou claro que a cultura racional, o seu princípio foi na religião espírita. A cultura racional, com sua chegada, foi que encerrou a fase espiritual, decretou o fim do espiritismo, por ser a meta final evolutiva transcendente da humanidade. Por ser o curso superior de evolução, por alcançar a pureza e a perfeição da origem racional de todos. Por o Espiritismo ser uma evolução e progresso dos habitantes do cosmos, chegamos ao cosmo inferior, ao cosmo mediador e agora na fase racional ao cosmo supremo, que é o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional.
A cultura racional decretou dessa forma o fim da religião espírita, porque a ligação da humanidade agora não é mais com os espíritos. A ligação agora é com os habitantes puros, limpos e perfeitos de um mundo superior. A aparelhagem racional transcendeu o mundo espiritual, porque alcançou o meta-universo perfeito, que é tratado como paraíso, um mundo de pureza e perfeição, de onde tudo se originou, que é o poder dos poderes, o mundo racional. Está aí o ponto final do Espiritismo, que com sua evolução e o seu progresso atingiu a meta final, que é o nosso mundo de origem, ou mundo racional. Mas quem está fora das regras naturais da vida, pensa contra a evolução natural da vida, pensando que o Espiritismo parou, pensando que coisa nenhuma evoluiu, que coisa nenhuma progride, achando que o Espiritismo é o mesmo, esquecendo que há uma evolução de tudo no mundo. E o Espiritismo evoluiu para a ligação racional, com a origem perfeita, porque tudo vai evoluindo para melhor sempre, e por isso estão aí as renovações da natureza. Só regride quem está contra a natureza. Quem está a favor da natureza está sempre em evolução, e a cultura racional é uma prova desse processo evolutivo natural. Então, o Espiritismo não parou, evoluiu. A ciência também não parou, evoluiu. As religiões também não pararam, evoluíram. E a cultura racional é a continuação de tudo que existe, por ser a meta final evolutiva, sendo o Espiritismo a principal porta evolutiva que permitiu o alcance do Cósmo Supremo. Para ver, meus queridos, que a cultura racional é o progresso do Espiritismo para o encontro com a meta final, que é o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. O desenvolvimento da mediunidade deu lugar ao desenvolvimento do raciocínio, para poder haver a função racional da glândula pineal. Médium quer dizer metade do caminho, e só pode alcançar o cosmo mediador, que está também na metade do caminho. Com o desenvolvimento do raciocínio feito pela cultura racional, não seremos médiuns, seremos aparelhos racionais, ligados diretamente na base racional da origem, sem meio termo, sem meios caminhos. É a evolução total, máxima da humanidade. Não se trata de mediunidade, mas sim de totalidade, ligação total e perfeita com a eternidade. Os estudantes de cultura racional estão desenvolvendo o raciocínio para alcançar essa ligação perfeita. Mas muitos espíritas não deram esse passo evolutivo no espiritismo, que evoluiu já racionalmente por 86 anos e acabaram marcando passo no desenvolvimento do magnetismo, onde muitos acabaram se fanatizando por esses habitantes aí do astral térreo, que se apresentam de diversas formas, como tranca-ruas, todo de branco, fumando charuto, que convive aqui no térreo com a humanidade, que gostam da matéria e dos trâmites materiais. Eles vivem envolvidos nas questões do dia a dia de todo mundo aí, e por isso eles têm o seu magistério instalado aqui na terra. Encruzilhada é de fulano, cemitério é de cicrano, matas são de beltrano, mar é de fulano, pedreira é de cicrano.
Então, por serem gerados pela energia magnética, é que aqui estão nesse espaço térreo com esse magistério, onde cada um rege com o seu magistério, agregando as suas falanges e regendo como se fossem espíritos. O espiritismo foi uma das coisas de maior grandiosidade que, no seu princípio, tinha mesmo que existir algumas falhas, porque ninguém sabia definir de princípio a fim o que eram os espíritos. Por tudo se encontrar em densos mistérios, foi que deu margem a uma infinidade de modos diferentes de se praticar o espiritismo. Cada qual interpretou a sua maneira, e daí a divergência no mundo espiritual de uns praticarem para a parte científica e filosófica e outros para a magia negra. Os maus adotaram a parte má e os bons adotaram a parte do bem. Então o espiritismo se dividiu nessas condições, o bem e o mal. As pessoas boas exercendo o espiritismo só na prática do bem, da caridade, e outros somente com o fito de explorar o espiritismo comercialmente, somente com a intenção de explorar os incautos. Hoje, uns têm o espiritismo como religião, outros têm como doutrina, outros como o conhecimento até de si mesmo, e outros tendo por criações próprias, forjando o espiritismo ao seu bel prazer, com meios e modos de sugestionar, impressionar, com meios cabalísticos, para poder viver na prática dessa mistificação, sugestão e autossugestão, para impressionar os fracos e manejar ao seu jeito. Se o espiritismo atual tivesse o poder que muitos enganados julgam que tem, o mundo seria governado pelos espíritas. Os espíritas se colocariam em altos postos com suas forças poderosas, mas por não existir o que alguns fanáticos julgam ter, é que os espíritas estão sempre naquela condição de que isso é uma provação que vocês estão passando, como coisa que o Redentor tem a satisfação de ver seus filhos sofrerem e penarem com amargas penas. Os livros do filósofo Allan Kardec diz que todos têm espírito no corpo e que somos espíritos de transmontanas encarnações. E desde o princípio do mundo, todos vêm nascendo e morrendo, e os espíritos encarnando, desencarnando para a sua purificação. Ora, o mundo é de veteranas eras e de longos milênios. Se desde o princípio do mundo os espíritos vêm encarnando e desencarnando para a purificação, já era para desde muito, pelas reencarnações, nascerem todos sábios, puros, elevados, e não atrasados que dependem de aprender tudo para viver. Em épocas passadas, não existia incorporação de santos, somente dos espíritos enviados dos santos. Diziam que o ser humano, por ser de matéria, não podia receber o espírito de um santo, por o santo ser puro e estar no reino do céu. Então o médium só podia receber os enviados dos santos. Com o tempo, esses meios foram invadidos por espertalhões, nascendo daí a preparação do corpo para receber santo, surgindo daí a parte comercial. Os gananciosos e ambiciosos começaram a fazer do espiritismo um meio de vida. Tais preparações feitas com tais comidas de santo,
com as tais vestes e indumentárias caríssimas de santo, batucar ao som dos atabaques e dançar no terreiro com roupas caríssimas e luxuosas. Tudo isso criação para a exploração comercial do espiritismo. Justamente da parte da esquerda, porque a da direita somente cuida da caridade. O verdadeiro espiritismo foi que houve um trabalho que foi muito importante, porque abriu a linha cósmica para se encontrar a meta final. O Espiritismo foi, sim, o primeiro passo para o encontro com a individualidade perdida, de forma que os espíritos, os guias e protetores trabalharam muito para nos botar na estrada certa, a via racional. Então devemos a nossa salvação ao mundo espiritual, que foi o primeiro passo para se encontrar a meta final, que é o mundo racional. Todos têm que ser gratos ao mundo espiritual, porque devemos a nossa salvação a esse campo de luz e de força cósmica do astral inferior e do astral superior, sendo a cultura racional a continuação do espiritismo e de tudo que existe nesse mundo. Mas as pessoas que estão aí há 30, 50, até 80 anos nesses meios não sabem o que é espiritismo, porque nunca teve contato com espírito nenhum, só com orixá. Porque os espíritos encerraram sua missão em 1935, e já fazem 86 anos, então em nenhum meio tido como espírita se tem contato com espíritos. Só o que baixa nesses meios são orixás, forças magnéticas do astral térreo. Não são de cima, são daqui de baixo e convivem com a humanidade. Quem pensa que magnetismo é espiritismo não conhece uma coisa e nem outra. E quem se mete nesses meios não tem sossego, vive no inferno em vida, demandando a vida inteira uns contra os outros. Mas muitos, com a mente enfraquecida, se deixam levar por esse embuste grosseiro, para no final vir amargar a desilusão. E desilusão total, se autodenomina até mães de santo, pais de santo, como se tivesse tido algum filho que fosse santo, como se tivesse parido algum santo. Manobras para impressionar, para ludibriar, para magnetizar os incautos. Roupas caríssimas, trabalhos caríssimos, enganações de todo tipo. Bem, meus queridos, chegamos ao final de mais uma edição. Espero que tenham gostado dos assuntos abordados aqui hoje, uma continuação, do programa passado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, para se inscrever é fácil. O botão para se inscrever está logo aí abaixo do vídeo. E ao lado dele tem um sininho. Clique no botão de se inscrever e clique no sininho ao lado. Ao clicar também no sininho, você irá receber as notificações da estreia de novos vídeos. Não deixe de curtir, de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos e parentes e de comentar. É sempre muito importante, eu lembro vocês, para esse canal, que vocês façam seus comentários. E também não fiquem tristes pelo fim dessa edição do programa, porque domingo que vem estaremos juntos novamente, estreando uma nova edição, sempre às 15 horas, nesse mesmo canal e nesse mesmo programa. Nova Era, a natureza como você nunca viu.
Você ouviu o programa Nova Era com Roberto Rios.